Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Pontualmente, 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Olá, bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é quarta-feira, 20 de maio de 2020. Hoje é o dia do pedagogo. Vivemos o outono brasileiro. Em São José dos Campos, 19 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia lançou um canal para registro de denúncias trabalhistas para facilitar a efetivação das reclamações pelos trabalhadores. Eles agora não precisam se dirigir a uma das unidades das Superintendências Regionais do Trabalho para denunciar. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Estado de São Paulo registra recorde de 324 novas mortes por coronavírus em um dia e ultrapassa 5.000 óbitos. Prefeituras do litoral terão apoio para restrição de acesso no feriado prolongado. Secretaria de Turismo libera mais 7 milhões de reais a municípios paulistas. Campos do Jordão e Santo Antônio foram contempladas. Prefeitura de São José dos Campos antecipa feriados escolares e professores voltam ao trabalho em junho. Secretaria da Fazenda e Planejamento libera mais de 24 milhões de reais em créditos da nota fiscal paulista. Governo federal cria socorro ao setor elétrico e conta de luz pode aumentar em 2021. Câmara dos Deputados aprova o uso obrigatório de máscaras em todo o país. E vamos agora às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia, no nosso encontro de hoje, a Câmara Federal obriga o uso de máscara no Brasil inteiro e vai multar com R$300, que é a metade do valor do Corona Voucher. Outra notícia é a antecipação de feriados em São Paulo, inclusive o Corpus Christi e um feriado lá de novembro. É uma coisa incrível. E mais incrível ainda é a notícia de que o presidente da Anvisa está com positivo de Covid agora, né? E a notícia diz que foi porque ele se encontrou com o Bolsonaro dia 15 de março. É o vírus mais longevo da história desse vírus. É patético. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas, 3 minutos. Repita. 7:03. O estado de São Paulo registrou 324 novas mortes por coronavírus em 24 horas, o maior número diário desde o início da pandemia. Com os novos registros, o estado ultrapassou 5.000 mortes por Covid-19 ontem, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. O aumento é de 7% em relação ao dia anterior. No total, já são 65.995 casos confirmados da doença no estado, sendo 2.929 novos registros nas últimas 24 horas. O valor representa aumento de 5% em relação ao dia anterior. O número de registros diários costuma ser maior em dias do meio da semana, uma vez que os municípios trabalham com equipes reduzidas aos finais de semana e feriado, o que atrasa as notificações no sistema. No entanto, o maior pico antes alcançado em 24 horas no estado foi de 224 novas mortes no dia 28 de abril. Daqui a pouquinho vamos aqui entrevistar hoje o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, que já está aqui na Rádio Jovem Pan. Ele está acompanhado do seu subsecretário de comunicação, o Fred Cunha. Portanto, o nosso WhatsApp, que é o 99707-7791, está à disposição dos ouvintes para perguntas ao prefeito Isaías Santana, que daqui a pouquinho fala conosco aqui no Jornal da Manhã.
O governo de São Paulo vai apoiar as prefeituras de cidades litorâneas e de estâncias turísticas que desejarem realizar ações de restrição de acesso nos próximos dias, quando ocorre o feriado prolongado na capital e cidades da região metropolitana de São Paulo. A intenção é conscientizar a população nesse período, de forma a garantir a elevação dos índices de isolamento social. O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, fez o anúncio ontem. Esclareceu que a decisão foi tomada em comum acordo com os prefeitos de cidades da Baixada Santista, Litoral Sul e Litoral Norte, além de municípios turísticos do interior. O Estado oferecerá o apoio para a implantação das barreiras de acesso e conscientização dos turistas. O feriado prolongado tem início hoje na capital e deverá se estender até segunda-feira. O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, criticou a proposta da criação do mega feriado. Para ele, a medida vai levar milhares de turistas para as cidades do litoral. Ele afirmou que, se não conseguisse o fechamento das estradas, iria liberar as praias e os ambulantes para trabalhar, e a culpa seria do governo do estado. Ubatuba terá barreira sanitária nas divisas do município. O acesso será permitido apenas para veículos de emergência e de locomoção para atendimento médico, de transporte de abastecimento de suprimentos e de prestação de serviços essenciais que comprovem atividade comercial na cidade. O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, também quer a implantação de barreiras sanitárias nas estradas, nas entradas da cidade, por preocupação com o feriadão proposto no estado. E moradores de diversas regiões do litoral norte de São Paulo fizeram bloqueios no final da tarde de ontem para impedir a chegada de turistas no feriadão aprovado na capital a partir de uma articulação entre o prefeito paulistano e o governador João Dória para conter a proliferação da Covid-19 na maior cidade do país. Foram feitas barricadas com fogo nas estradas que dão acesso às praias da Barra do Una, Barra do Saí e Juqueí, que estão localizadas na cidade de São Sebastião. Os bloqueios começaram às 6 da tarde e se prolongaram ao longo da noite. Moradores entoaram palavras de ordem para afugentar os turistas. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, rodovia Ayrton Senna, também o corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, todas seguem sem problemas nesta manhã, sem lentidão, o motorista faz uma viagem tranquila. Rodoanel Mário Covas, no sentido sul, ligação Dutra, Ayrton Senna, também tem boa visibilidade, trânsito flui normalmente nesta manhã. Já o Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, embora com trânsito tranquilo, tem tempo nublado e tem vários pontos com neblina, está bastante baixa neste momento, atrapalha a visibilidade, o motorista tem que tomar cuidado. Essa situação também acontece na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Trânsito está livre, mas tem tempo nublado, também tem neblina em vários trechos. No caso da rodovia dos Tamoios, tem também pare e siga no trecho de serra por conta das obras de duplicação. E a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, trânsito bom, também com tempo nublado nesta manhã. 7h08. Repita. 7h08. O prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, informou que a volta dos professores da rede municipal ao trabalho será no dia 3 de junho. A data prevista para o retorno era nesta semana. A proposta vai ser encaminhada para a Câmara de Vereadores. Nas redes sociais, o prefeito informou que a proposta é antecipar os feriados e compensações municipais para alterar o calendário escolar. A medida, se aprovada pela Câmara, abrange cerca de 5.000 professores, 1.500 estagiários. A data do retorno das aulas municipais ainda não foram definidas. O Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos da Secretaria Estadual de Turismo liberou nesta semana mais 7,6 milhões de reais para as obras de infraestrutura que estão em andamento nas estâncias e municípios de interesse turístico paulistas. A liberação é ainda mais importante neste momento por causa da pandemia de Covid-19. Com esses recursos, 26 municípios poderão manter a execução de obras que serão importantes para a melhoria da qualidade do produto turístico. Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, estão entre as cidades beneficiadas, com 570 mil e 119 mil reais, respectivamente. Um avião de pequeno porte caiu em Tietê, São Paulo, ontem. Equipes do Corpo de Bombeiros informaram que 2 pessoas morreram no acidente. A queda aconteceu no bairro Baronesa, área rural da cidade, perto de Aeroclube. O avião estaria soltando fumaça e logo depois houve uma explosão. A queda ocorreu às 10h40 da manhã em um sítio às margens do rio Tietê.
O Aeroclube de Tietê informou que a aeronave decolou do Aeroposto, unidade de abastecimento de aviões que fica em uma área próxima. Porém, a gestão da unidade não é feita pelo Aeroclube. Ainda conforme o Aeroclube, o aeroposto é homologado pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e de responsabilidade da Prefeitura. 7h10. Repita. 7h10. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. 7h13. Repita. 7h13. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje o tempo segue estável e sem mudanças significativas. O dia tem início com nevoeiros e nuvens baixas, mas no decorrer do período, o sol aparece entre poucas nuvens e o destaque passa a ser a redução dos índices de umidade relativa do ar na região. Haverá também um aumento da amplitude térmica, ou seja, as temperaturas cairão rapidamente durante a noite, durante a madrugada, mas ao longo do dia entram em elevação. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve chegar aos 26 graus. Neste momento temos 19 graus. 7h13. Repita. 7h13. Jornal da Manhã. A palavra do prefeito. E hoje, como já anunciamos aqui, a presença do prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Prefeito, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, também faço coro aí aos ouvintes que comemoram o seu retorno. Muito obrigado. Essa fase da quarentena, né, dessa pandemia que judiou de todo mundo, né? É bom esclarecer que você está no grupo de risco, mas não pela idade, é pela experiência apenas. Também pela idade, viu? Idade, comorbidade, fazer o quê? Faz parte da vida, né, prefeito? Eu quero começar a sua entrevista com você aqui hoje, falando, você acabou de falar pra gente de uma boa notícia que eu acho que está todo mundo aguardando já há um bom tempo, prefeito, que é o início das obras do complexo do Avilino, é isso, né? Exatamente. Nós já tínhamos começado a duplicação da Castelo Branco, a primeira fase que foi o recapeamento e arrumar aquele trecho entre a Pensilvânia e a Terra da Conceição já está concluído. Agora ela está se preparando para fazer a duplicação do lado direito, no sentido cidade Dutra. E ontem começou o complexo, que a gente vai prosseguir a da Avilino, fazer a junção dela com a Marginal ali no Parque Meia Lua, ligar com a Malek Assad e, na sequência, o acesso a São José dos Campos por trás ali da faculdade. E é essa uma obra bastante importante para a cidade. Não tenha dúvida, essa obra está prevista para terminar quando, prefeito? Ela tem 1 ano e 8 meses de execução. Tá. Então esse ano não... Até o final do ano que vem. Prefeito, eu tenho observado também nas suas redes sociais, que eu acompanho sempre, várias obras sendo realizadas em Jacareí, vários recapeamentos, melhor dizendo, é isso, né? Olha, nós desde o início decidimos que faríamos os bairros mais afastados com recursos próprios. Então foram obras que não pararam. Durante os 4 anos nós fizemos, já chegamos a cerca de 60 ruas asfaltadas, asfalto mesmo, partindo da terra, e deixamos as emendas parlamentares e as eventuais repasses de recursos federais e estaduais para o recapeamento da região central. E o governo federal e o governo estadual, no primeiro ano de novos governos, dificilmente há repasse de recursos, estão colocando aí a casa em ordem, definindo prioridades. Então, no segundo ano dos governos estadual e federal, que coincide agora com o nosso último ano, é que as emendas começam a ser liberadas num volume maior. Por isso, houve esse amontoado. Então, nós estamos com bastante obra, Jardim Primavera, Parque Santo Antônio, né, Parque dos Príncipes, Marquês, região central. Foi entregue também ontem o Parque Linear do Jardim Santa Maria. Foi ontem? Santa Marina, não é isso, né? Não, nós ontem fizemos uma visita só. Ele está mais ou menos 25% pronto. É uma área muito bonita, vai ficar muito bonito. O Santa Marina lá para parte de cima da cidade, lá perto do Parque dos Príncipes, daquele lado lá, né? Exatamente. Que cruza lá com a cidade de Salvador. Depois da cidade de Salvador, o último bairro é o Santa Marina. Santa Marina.
E lá vai ser um parque linear. Parque linear. O que aconteceu? O projeto do loteamento, as ruas, elas são numa espécie de espinha de peixe. No meio ficaram todas com cul-de-sac, retorno, e entre as duas principais ruas, toda a área verde está concentrada ali. Então, já tinha em potencial uma área destinada a isso. Nós estamos fazendo benfeitorias, fizemos iluminação, estamos fazendo ciclovia, ciclofaixa. Na sequência, virá o projeto de arborização para ficar um espaço bem adequado para a população. Giovana? Prefeito, antes da gente falar dos números da Covid-19 em Jacareí, eu queria, na verdade, saber a sua opinião sobre esse feriadão decretado, né, pela cidade de São Paulo, e também essa possibilidade, deve ser votada amanhã, da antecipação do feriado para segunda-feira no estado de São Paulo. Como presidente do Codivap, queria saber qual a sua opinião sobre isso. E houve até aí uma certa expectativa dos prefeitos do Litoral Norte, alguns contra essa decisão, né, porque eles acreditam que grande parte da população da cidade de São Paulo pode vir para o Litoral Norte, e alguns, inclusive, já estão fazendo aí uma barreira sanitária, como Caraguatatuba, por exemplo. Queria saber a sua opinião sobre isso. Olha, Giovana, desde o início desse processo, nós estamos discutindo com o governo do estado que todas as regiões precisam ser ouvidas antes. E não dá para São Paulo capital, nem a Grande São Paulo, a partir de decisões do governo do estado, ser tratado como ilhas, e nem tampouco que as decisões sejam tomadas considerando só os interesses da capital e da Grande São Paulo, sem avaliar os reflexos dessas decisões. Nós entendemos que o Vale está sofrendo um ônus porque se submeteu a um regime de restrição adequado para São Paulo, mas ainda inadequado para a nossa região, porque muito exigente, dado o grau de contágio, dado o volume de vagas que nós tínhamos na rede hospitalar e as características da região. Agora é o contrário. São Paulo precisa tomar decisões que se justificam, que a gente compreende, mas que são tomadas sem consultar as demais regiões e, portanto, nós sofremos os reflexos. Em especial, as cidades serranas, que são casas de veraneio, que tem pousadas, que os paulistanos têm residência, segunda residência, aqui toda a região de Campo do Jordão e o litoral. E é muito mais um movimento de autodefesa. Se for permitido, e todas as vezes que as cidades litorâneas, as cidades da Serra tentaram a autodefesa, e o governo do estado foi quem foi para a justiça para pedir a anulação dessas medidas, a gente compreende. Agora, não dá para proteger a São Paulo, capital, proteger a região metropolitana de São Paulo e escancarar as cidades que não têm estrutura e que têm dificuldade para enfrentar a pandemia com a sua população local, com a sua população residente. Então, os 4 prefeitos do litoral e os prefeitos das cidades próximas a Campo do Jordão têm completa razão de, no mínimo, exigirem que, nesse período, só fiquem na cidade as pessoas que moram na cidade, que já é muito difícil manter o isolamento. Então, na sua opinião, não tinha nada que decretar, então, esses feriados antecipados. Seguiria normal com a quarentena sem nenhum problema, né? Que criaram esse antecipar feriado e a coisa só complicou ainda mais, né, prefeito? Pelo jeito, foi o que dá para entender sobre essa atitude dos governos federal e também estadual. Eu acho que não dá para a gente discutir, decidir no lugar do Bruno, no lugar do governador. O que eu disse é que não podem decidir sem pensar nos reflexos. E que se vai decretar um feriado prolongado na capital, sabendo que o paulistano se destina ao interior, se destina ao litoral, se destina à serra, é preciso dar aos prefeitos dessas cidades um instrumento para a defesa da população local. Ou seja, não pode deixar paulistano entrar no litoral, nem tampouco nas cidades da Serra. Jornal da Manhã, conosco foi presença do prefeito de Jacareí, Isaías Santana. A hora? 7h21. Repita. 7h21. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. Jeep em São José é T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.
7h24. Repita. 7h24. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,29, com alta de 0,62%. O índice Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, desvalorizou 0,56% e fechou o pregão ontem a 80.742 pontos. O dólar comercial teve valorização de 0,67%, fechou o dia cotado a R$ 5,76 na venda. Nos Estados Unidos, Dow Jones caiu 1,56%, enquanto o Nasdaq também recuou 0,52%. Giovana, vamos com a boa notícia do dia. Tem, né? Tem sim, Clemente. A crise internacional de saúde da Covid-19 reduziu em 17% as emissões de carbono em relação à média diária de 2019. No Brasil, a redução foi de 25%, ligada principalmente aos setores de transporte e indústria. O estudo foi publicado ontem. O índice dos gases causadores das mudanças climáticas chegou ao patamar mais baixo desde 2006. Os autores dizem que a queda está relacionada aos padrões de demanda de energia. Fronteiras bloqueadas e isolamento social reduziram o transporte e mudaram os padrões de consumo. As emissões tiveram uma redução média que variou de 11% a 25%. No estado de Nova York, nos Estados Unidos, que chegou a ser epicentro da doença no mundo, a redução atingiu 32,7%. Em Washington, a redução foi de 40,2%. E na Europa, a queda foi em média de 27%. Na verdade, até um comentário aqui, a gente olha para o céu hoje e vê estrelas. Eu não vi estrela antigamente, via só fumaça, né? Mas parece que a coisa já volta ao normal. Tem indústrias retornando ao trabalho e a tendência é que a poluição volte aí a fazer parte do dia a dia do brasileiro e do mundo inteiro, infelizmente, né? Prefeito, como é que você avalia isso? Olha, boa notícia, pelo menos, né? Sim, deu uma melhorada, né? E espero que os meios empresarial, comerciantes de modo geral, tenham encontrado alternativas mais sustentáveis de desenvolver suas atividades, né? Tem o lado ruim da história, prefeito Isaías, mas tem um lado bom também, né? Que aí todo mundo começou a se dar uma readequada, voltar ao eixo normal da vida, porque realmente a coisa estava vindo num embalo sem precedentes, né, prefeito? A única coisa que aumentou bastante foi a reclamação, né? Isso aí nós tivemos um período intenso com as pessoas reclamando, as pessoas apresentando suas queixas. Aliás, aqui está a pergunta da Renata, lá do Jardim Flora de Jacareí, diz o seguinte: pergunta ao prefeito, as aulas das redes, da rede municipal, tem previsão de retorno quando? E se há como adquirir o material impresso das aulas nas escolas, prefeito? Olha, ela pode procurar a escola, nós estamos oferecendo toda a alternativa para ajudar e eu sei mesmo que tem vários exemplos já de entrega do material. Nós precisamos esperar o protocolo a ser fixado pelo governo do estado no final do mês, dia 31, para a gente definir essa data. Antes não é possível definir essa data de retorno às aulas. A previsão, então, não tem previsão nenhuma por enquanto? Não é possível fazer previsão. Planejamento nesse sentido? Exatamente. Mas está tendo as aulas online também, né? Sim. As escolas estão trabalhando nesse sentido. Mudou tudo, né, prefeito? O dia a dia do professor, do aluno, da direção de escola, mesmo a secretária de Educação, Maria Tereza, que com certeza o trabalho dela foi completamente mudado. Todo aquele planejamento foi, entre aspas, foi por água abaixo, né? Algumas coisas dá para fazer. Mas tem séries que é quase impossível, né? As primeiras, por exemplo, é muito difícil. Nós ainda vamos demorar bastante para termos um modelo não presencial. O interessante também, prefeito Isaías Santana, é que em Jacareí vocês estão pagando para os alunos o valor da merenda escolar. Explica para a gente melhor isso, prefeito. Olha, foi um desafio muito grande, porque o valor que os governos repassam, o governo federal, é insignificante por aluno. E a maior parte dessa merenda é bancada com recursos do próprio município. E nós tivemos nos 2 primeiros meses uma queda drástica da arrecadação, do repasse de recursos. Então ficamos esperando aí para ver o comportamento da Receita e até um mecanismo que garantisse segurança jurídica para que essas contas não fossem rejeitadas. E depois que o governo do estado fez o cartão alimentação, nós encontramos um método fácil de usar o mesmo aplicativo e com isso pegamos o valor que poderíamos dispor,
estabelecemos uma cota, R$100 para as crianças na creche, R$60 para as crianças do ensino fundamental, e repassamos por criança para os pais. Com isso, o aplicativo desenvolvido pelo governo do estado pode ser usado em qualquer supermercado, em qualquer lugar, nos bairros mais afastados. Nós não criamos aglomeração de pessoas no banco, não criamos mecanismos das pessoas terem que ir buscar o dinheiro, e com o aplicativo todo mundo pôde usar. Então, o mês de maio e também agora o início de junho, nós vamos mais uma vez repetir o repasse desses recursos para ajudar as famílias que tinham na escola uma segunda ou às vezes uma única refeição do dia desses alunos. A ideia do governo federal, do auxílio emergencial, prefeito, foi uma boa ideia. Agora, a forma que foi feita esse pagamento foi errado, né? Porque se tivesse feito o que você fez em Jacareí, não haveria tanta aglomeração na porta das agências da Caixa Econômica Federal. Também não sei se teríamos aplicativo para atender o país inteiro com rede de atendimento. Mas com tanta tecnologia hoje, prefeito? Teria que estudar isso, não me sinto confortável para comentar, porque não é a minha área. Eu sei que para merenda foi possível resolver e mas não as críticas em Jacareí também foram grandes em razão das filas enormes que se formaram diante das caixas, das agências, né, prefeito? A concentração bancária é um problema, e é um problema para a economia brasileira, e apareceu agora como problema também nesses momentos. E isso também, eu acho que acabou favorecendo um pouco também o aumento nos casos da Covid-19, porque tanta gente aglomerada, algumas usando máscaras, outras não, faltando distanciamento entre as pessoas. E isso complica muito você querendo cuidar da cidade, mas de repente faltando, entre aspas, essa colaboração, né? Fragiliza o principal instrumento que tínhamos, que era o isolamento. Isso. Mas não é possível fazer uma relação direta com o contágio, porque teríamos que fazer pesquisa para isso, né? Mas que fragiliza com certeza, e as pessoas deixam de levar a sério a necessidade de se protegerem e de se isolarem. Vou mais longe com o senhor. Não havia a possibilidade da Guarda Civil ou a própria Polícia Militar agir e pedir para as pessoas que se distanciassem uma das outras, ou que o banco, a agência, mudasse a forma de pagar isso, prefeito? Todas as tentativas nós fizemos, conversando com as agências. A Vigilância Sanitária foi em 3 ou 4 vezes no início de semana orientar, distribuímos máscaras, orientamos, houve um grupo do setor de trânsito que esteve lá organizando. Tudo isso foi feito. Agora, o comportamento humano é algo imponderável. As pessoas respeitam, as pessoas acatam enquanto tem o agente ali. Quando o agente sai, as pessoas se sentem livres e esquecem das regras. Infelizmente, então, né? É um processo de educação, de conscientização. Não vejo outro caminho. Pela força, pela imposição, pela violência, a gente não chega a lugar nenhum. E temos que contar com a educação e com a conscientização da população sempre. Prefeito, o senhor disse já hoje aí sobre a arrecadação. Esse ano ainda as coisas estão caminhando, apesar com todas as dificuldades. E para o ano que vem, prefeito, o que você imagina? Até porque esse ano a gente deve ter eleição municipal, você já é candidato à reeleição, já disse isso aqui na rádio, inclusive. Para o ano que vem, o que você imagina como gestor municipal, as contas, o dinheiro nas cidades? Olha, se o presidente não sancionar o projeto de lei que foi aprovado, esse ano a gente vai ter dificuldade enorme. Você não tem como ter receita para suportar as despesas correntes desse semestre. Quanto teve de queda já na arrecadação nesse ano, prefeito? Só em março e abril, em média 20, em março deu um pouquinho menor, em abril um pouquinho mais intenso. A grande queda do ICMS, que representa basicamente 1/3 da nossa receita, e ISS também, depende de serviços, e Jacareí em especial o IPTU venceria em março a primeira parcela. E foi exatamente quando começou o processo de pandemia. Daí nós não tivemos uma arrecadação que esperávamos. Nós precisamos desse socorro do governo federal, senão não dá para fechar as contas agora, deste mês. E os nossos economistas já estimaram a queda para o ano que vem na faixa de 10% da receita. Né? 10%, e a gente apresentou um projeto orçamentário dentro dessa realidade. Se houver uma retomada da economia no segundo semestre, a gente volta a um patamar de 2019, que é esse o estimado. Já queria ver que conseguir cumprir com suas obrigações, prefeito, com o folha de pagamento, enfim, né, o pagamento a fornecedores, hein? Como é que está avaliando aqui para frente a situação de Jacareí? Com esse socorro, sim.
porque os investimentos todos que estamos fazendo são com receita vinculada. Só estamos investindo, investir é obras e coisas novas, quando o dinheiro é vinculado para aquilo. Com dinheiro municipal é só custeio. Com recursos repassados de outras esferas é só custeio da máquina. Prefeito, a pergunta aqui do Edir, do Parque Santo Antônio. Ele diz o seguinte aqui sobre se você tem alguma posição a respeito dos terrenos em frente ao condomínio Vale dos Lagos. Ele disse que havia comentado com o senhor em março, quando o senhor esteve aqui, que daria uma posição para ele também. Se tem a posição sobre o problema lá em frente ao condomínio Vale dos Lagos. Sim, já tem uma solução jurídica. Eu nem me lembro qual é o assunto, prefeito. Eu confesso o que é o Vale dos Lagos no sentido ali Vila Garcia. Isso, é bem específico, né? O que aconteceu? O ex-prefeito autorizou o DR a fazer o alargamento da rodovia por uma rua. E ao usar a rua de fora do condomínio, encravou 8 lotes. E os particulares entraram na justiça contra a prefeitura e o prefeito passado orientou o jurídico dele a dizer que não tinha nada a ver com a história. E aí eles perderam a ação na justiça. Eles perderam a ação na justiça e perderam o prazo para entrar com a ação contra o DR. Quem perdeu a ação? Os particulares. Proprietários. Os proprietários. Entendi. Então ficou um imbróglio jurídico complicado. Já apresentamos a solução. A Secretaria de Planejamento vai entrar em contato com os proprietários para sugerir o que pode ser feito e se houver um entendimento, nós vamos resolver sim. Então tem que chamar todo mundo, sentar-se à mesa, conversar, discutir o que poderá ser feito e a partir daí tomar decisão. Basicamente, olha, nós só podemos fazer isso, não há mais escolhas. A hora? 7h36. Repita. 7h36. Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h38. Repita. 7h38. Nós voltamos então com o prefeito de Jacareí. Prefeito, queria falar sobre os números da Covid-19 na cidade. Jacareí confirmou 10 mortes por Covid-19, são 112 casos e 325 descartados, o que é um bom número, né, prefeito? Mas queria saber, a prefeitura inclusive declarou ontem luto oficial no município por 2 dias, né, em razão aí essas mortes. Como é que está a expectativa da cidade com relação à curva? Já começou a achatar? Não? Vocês esperam ainda muitos casos para os próximos dias? E aproveitando, queria falar do hospital de campanha também. Olha, Giovana, lamentavelmente ainda não. E o mês de maio é extremamente preocupante para nós, porque nós já estávamos no início de maio com 62 casos e chegamos a 112. É um aumento considerável. Em poucos dias, né? Em 18 dias, se você considerar que o primeiro caso foi dia 7 de março, olha aí, demorou de 7 de março até 1º de maio para chegar a 62. E de 1º de maio a 18 de maio, 112. E mortes. Nós tínhamos em 1º de maio 4 mortes e chegamos a 10. E tem 3 em investigação, né, que precisa resolver o laudo, precisa devolver o laudo. E nós estamos com 4 jacareenses em UTI. Então nós estamos preocupados porque achamos que esse mês de maio é o mês de elevação mesmo, está num ritmo bem superior ao que estava então. Do ponto de vista da estrutura hospitalar, nós ainda estamos numa situação confortável, porque nós adaptamos a UPA Telmo Cruz, então lá nós temos a capacidade de receber 30 pessoas com a instalação, sem precisar adaptar nada, sem precisar fazer nenhuma adequação, já com a estrutura existente. E todas essas camas têm respiradores, então é um atendimento inicial bem confortável. O maior volume de pessoas estão em atendimento domiciliar, com acompanhamento médico, então é outro dado que nos conforta bastante.
E temos um hospital que pode chegar a ter 40 leitos de restauro, para aquele paciente que precisa de os cuidados médicos depois que sai da UTI. Né? Então é um hospital de retaguarda, que vamos começar a montar as equipes agora. Não precisou usar, então a gente está adiando o máximo para não ter despesa, mas já tem um OS contratada. Assim que a gente tiver necessidade, vai começar a ir com a estrutura para atender 10 pessoas, e eu espero que não precise aumentar essa estrutura, se Deus quiser. Para não aumentar essa estrutura, precisa do que, prefeito? O que precisa na cidade? Até porque é o seguinte, fim de semana agora, existe a quarentena, comércio, principalmente restaurantes fechados. Só que o pessoal, em Jacareí, está colocando o cliente para dentro do comércio, fecha a porta e tudo bem, né? Como vende, burlando até a lei e colocando a vida de pessoas em risco, do dono do estabelecimento e também daqueles que estão frequentando o local. A gente falou isso essa semana, falei com você sobre isso, no sábado, sobre esse abuso, né, prefeito? Infelizmente, né? Nós tínhamos até então 3 fatores que nos prejudicavam bastante. O primeiro, o risco de morte longe demais do dia a dia, e aí as pessoas fragilizam. O segundo, muita discordância das lideranças políticas. O país não tem um comando único, o país não tem uma direção única. E isso está atrapalhando bastante, né, prefeito? Esse é o principal fator. É o governo federal que não entende com o governo estadual, o estadual que não entende com os municípios, enfim, né? Virou realmente uma coisa complicadíssima e esquecendo o lado humano da coisa, infelizmente, né? Exatamente. Eu sempre tento evitar qualquer tipo de discussões, tanto com o governo do estado como o governo federal. Mas a gente sabe que esse é um problema sério. E o terceiro problema é que não é possível fiscalizar e punir as pessoas. Você não tem contingente de segurança, de policiais, de órgãos de vigilância sanitária para punir as pessoas. As pessoas precisam se conscientizar do risco, da necessidade do isolamento, da necessidade da proteção a si e ao semelhante. Sem essa conscientização e um ambiente de grandes divergências políticas e o risco longe, o isolamento passa a ser algo frágil demais. Então nós estamos num caminho bastante perigoso. É preciso que a sociedade assuma o comando dessa sua defesa e se isole voluntariamente, faça essa adesão voluntária, sob pena da gente ter um contágio bem superior à nossa capacidade de dar a atenção hospitalar necessária. Prefeito, o senhor não é médico, é jurista, da área do direito, mas eu quero te perguntar uma coisa. Agora, com o frio chegando aí, a gente já observa pessoas resfriadas. Resfriado não tem nada a ver com Covid-19, mas existe aí a preocupação, porque os pais querem levar os filhos aos hospitais. Qual é a orientação da secretária da Saúde, Rosana Gravena, para esses casos, prefeito? Por isso esse grande número de descartes, né, de pessoas que têm sintomas que já na análise médica já descarta, que nem sequer vai para exame laboratorial. Entendi. Né? Mas para isso e para não ter esse risco, nós organizamos o serviço. Todas as unidades básicas de saúde vão atender a população. As 14 unidades... Resfriado comum não vai para a UPA, vai para a unidade básica de saúde. Normal. Tá. Na UPA só vai quando tiver sintomas médicos, ou seja, dor de cabeça frequente, perda da capacidade respiratória e dificuldade dor física intensa. Quando tiver esse estágio, que, aliás, ele não acontece antes do 7º dia, então não adianta nada antes, porque o material para exame só pode ser colhido entre o 7º e o 8º dia, e esses sintomas não acontecem antes do 7º e do 8º dia, não tem o que fazer na UPA Telmo Cruz. Tem que ir lá só com esses sintomas mais graves para ser submetido à observação médica. Como é que está avaliando essa possibilidade do adiamento das eleições municipais, prefeito? Deverá o Congresso votar isso. Se votar, logicamente, foi aprovado. Logicamente, as eleições, de acordo com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, a tendência é que as eleições sejam em outubro ou em novembro ou dezembro, que também é a mesma opinião do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que assume agora também o Tribunal Superior Eleitoral. Estão trabalhando com a última semana de novembro e a primeira de dezembro. Alguns mais apressados falam em 15 de novembro. Eu acho que em novembro ainda será um mês bastante complicado. Se você pensar que precisa de 45 dias para fazer campanha, nós corremos o risco da população não entender o processo, envolve despesa, seja público ou não,
e também a cabeça das pessoas. Não é possível ter uma eleição municipal cujo mote seja como você se comportou diante da pandemia. Você não pode trazer para uma discussão municipal a cloroquina. Não dá. Então, vai ser um desafio. Vamos ter que aprender a separar as coisas. Você é a favor ou é contra a cloroquina? Eu não sou médico, né? Mas como cidadão, como prefeito, como uma pessoa, um líder político, qual a sua opinião sobre isso? Tem muito leigo dando palpite, é um assunto muito técnico. Vamos seguir o Aliás, nem a classe médica se entende, né? Porque é impressionante, a gente, né, Giovanni, fazendo várias matérias aqui, uns falam que sim, outros falam que não, né? Exato. Se o próprio médico não sabe o que é bom, como é que a gente que é leigo no assunto vai saber? Exatamente. Realmente, né? Deixa o médico que atendeu o paciente ter a sua consciência, a sua responsabilidade com a receita que ele aplica. Isso quer dizer que nós somos leigos. Eu, você, Giovanni, Eloy, o Sena, o prefeito e todo mundo está ouvindo. Também. Menos os médicos. Mas a verdade seja dita, até agora não se entenderam, né? A gente sabe que os médicos mais antigos são a favor. Os mais recentes são um pouco mais contra essa atitude. Mas não vamos entrar no mérito da questão aqui, que não é a nossa praia, né, prefeito? E as eleições agora a sua área. As eleições indo para dezembro, prefeito, ou novembro. A lei eleitoral já começa agora a partir de junho, com uma série de travamentos no dia a dia de um prefeito. Como é que você avalia isso? Se for por lei, provavelmente o calendário vai ser adiado também. Estica. Então, porque a lei estabelece 3 meses antes. E 3 meses antes é da eleição. Então, não será 3 de julho. Então, a gente ganha um tempo com maior liberdade. Se for por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que era a primeira ideia, é difícil imaginar a alteração do calendário eleitoral. Então, o Rodrigo Maia, junto com o Davi, estão articulando para apresentar um projeto de lei, e ao apresentar o projeto de lei, todos os prazos serão adiados de acordo com o novo calendário. Perfeito, muito obrigado pela entrevista errada mais uma vez, sucesso, bom dia, e estamos sempre às ordens. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição e bom retorno para todos vocês e que Deus possa nos ajudar a superar rápido essa fase tão difícil. Com certeza. Também obrigado ao Fred Cunha, aqui atrás de mim, aqui, o Fred Cunha, que eu sou subsecretário de comunicação e que está conosco acompanhando sua visita hoje à Rádio Jovem Pan. Voluntário, viu? Não é castigo não, porque vocês fazem a gente acordar às 6h30. Eu acho que é castigo, viu, Fred? Mas não vou falar nada, depois eu falo com você em off, tá bom? A hora. 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Fortaleza, no Parque Industrial, Avenida Antônio Galvão Júnior, no Residencial Galo Branco, Avenida Ironman Victor Garrido, no Urbanova e também na Rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite. Tem fumacê programado para hoje em São José dos Campos, na região leste, e os bairros são Jardim Primavera 1 e 2, Bom Retiro, Portal do Céu, Santa Lúcia e Jardim Ebenezer. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, rodovia Ailton Senna, também o corredor Ailton Senna Carvalho Pinto, todas seguem com trânsito em boas condições. Motorista faz uma viagem tranquila por estas rodovias. O rodoanel Mário Covas, no sentido sul, ligação Dutra, Ailton Senna, também segue com boa visibilidade, com trânsito tranquilo. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, seguem com situação bastante semelhante. Em relação ao trânsito, está tranquilo, motorista não enfrenta dificuldades nesse sentido, mas ambas as rodovias ainda têm pontos com neblina neste momento, está bem espessa, atrapalha a visibilidade do motorista. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão ao sul de Minas, segue com trânsito bom e neste momento já tem sol em praticamente toda a sua extensão. 7h50. Repita. 7h50. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. 7h52. Repita. 7h52.
Um balão-sonda lançado em outubro de 2019 pela Escola Municipal Padre Silvino Vicente Kunz de Taubaté, em parceria com a Unital e Secretaria de Educação, foi localizado. 172 dias após seu voo inaugural, ele foi encontrado na cidade mineira de Gonçalves, a 85 quilômetros de distância. O equipamento foi encontrado em uma fazenda. Uma equipe se deslocou após contato telefônico até o local para o resgate e todas as informações do experimento estão sendo analisadas para a finalização deste ciclo de estudos. Dados preliminares indicam que a sonda chegou a 22.500 metros de altitude, já na estratosfera terrestre, e enfrentou temperaturas de dezenas de graus negativos. Após o lançamento, o balão-sonda seria acompanhado por meio de um sistema de rastreamento GPS para ser resgatado após a queda e todos os experimentos e equipamentos recuperados para a finalização do trabalho. Uma falha de comunicação 30 minutos após o lançamento inviabilizou o acompanhamento. O balão-sonda ficou perdido durante este tempo, sendo impossível saber seu paradeiro após o voo. O objetivo do balão é realizar uma série de experimentos biológicos, meteorológicos e de materiais com base nas condições apresentadas pela atmosfera terrestre em grandes altitudes, tais como as baixas temperaturas, baixa pressão atmosférica e exposição à luz ultravioleta. 7h54. Repita. 7h54. E vamos a Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Giovana. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que obriga o uso da máscara para o Brasil inteiro. Eu não entendi bem isso, ainda bem que ainda vai para o Senado, né? Porque somos 210, 215 milhões de brasileiros. Temos que usar várias máscaras por dia, porque elas vão ficando úmidas e ficam horrorosas, né? E, enfim, aí diz que tem R$300 de multa. Ora, o tamanho dessa multa é 50% do Corona Voucher, do auxílio que se dá às pessoas que estão sem renda. Aí, se elas estiverem sem máscara, tiram 300 delas, né? E ainda tem que sobrar outros 300 para comprar em máscara. É uma maluquice. Aí fizeram ressalvas. A população vulnerável que estiver sem máscara porque o Estado não propiciou a máscara, então não vai ser multada, né? Isso é uma coisa assim super, ultra subjetiva, né? Autistas, pessoas com algum tipo de deficiência não são obrigadas a usar máscara, como se essas pessoas, como se o coronavírus distinguisse essas pessoas, né? Se houver uma contaminação. A máscara é obrigatória em todos os estabelecimentos que receberem público. Enfim, é um negócio assim meio maluco. Hoje eu vi um sujeito, eu moro na área rural, um sujeito correndo na estrada, a estrada deserta, ele sozinho, e correndo de máscara. O estado do ar que essa pessoa estava respirando, com a máscara toda úmida, com tudo grudado na máscara, né? Então, tem que ter um mínimo de razoabilidade, né? Se você estiver em algum grupo, se estiver recebendo alguma pessoa, vá lá, uma pessoa que você não conheça, não seja da sua família, vá lá, estiver frequentando, estiver entrando num ônibus, num trem, né? Vá lá, mas sozinho, né? E 24 horas por dia, ou 12 horas por dia, ou 8 horas por dia, é muita máscara. Não sei se vai haver número suficiente de máscaras, mas enfim. Agora mais uma que eu vi, meu Deus do céu, vi no noticiário. O presidente da Anvisa, no dia 15 agora, teve positivo para a Covid-19, deu a notícia. Em seguida a notícia disse, ele esteve com Bolsonaro numa manifestação dia 15 de março. Ou seja, você tem que entender que o Bolsonaro pegou nele. Esse vírus que o Bolsonaro pegou nele é um vírus longevo. É um vírus que é um caso mundial, porque o vírus dura no máximo 14 dias, é o que dizem aí, né? Tem que ficar de isolamento 14 dias, mas esse vírus dura 60 dias. É uma coisa incrível, né? Fica patética essa tentativa, né? Aliás, eu descobri que o vírus afeta um pouco a língua portuguesa, porque esse mesmo presidente que fez um vídeo para justificar a ausência dele num depoimento na Câmara sobre o combate ao vírus, usou 2 vezes
um tal de termo protocolizados, 2 vezes. Talvez ele tenha querido dizer protocolado, né? Mas, enfim. Mas eu vi também em São Paulo a notícia dizer assim, porque vai ter um feriadão agora, né? Dizer assim, veja o que abre e o que fecha no feriadão em São Paulo. Pois eu digo para vocês que nada abre e nada fecha no feriadão se for para valer. Nada. Nada. O que fechou um dia antes, né? E a notícia é: veja o que não abre, né? Ou veja o que abre no feriadão. Não é isso? Parece que tem esse vírus aí, pega a língua portuguesa também. Mas falemos do feriadão. Olha, a prefeitura e a Câmara de Vereadores estão fazendo milagres. Nem o Papa Gregório, que fez o calendário, conseguiria isso, né? Imagina que conseguiam antecipar do dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, para dia 20 de maio, agora. Né? Lá de novembro para 20 de maio, uma antecipaçãozinha. E para o dia 21 de maio, anteciparam o dia 11 de junho, que está mais próximo. É o Corpus Christi. Eu disse, nem o Papa consegue, porque é uma festa móvel que cai sempre numa quinta-feira, dia 21 é quinta-feira, né? E, enquanto isso, para ter um feriado maior, o governador pretende também antecipar a data máxima de São Paulo, 9 de julho, da Revolução Constitucionalista de 32, contra o ditador, que não queria fazer Constituição, né? Antecipar, né, para segunda-feira próxima, dia 25 de maio, que, aliás, é a data nacional da Argentina. Que confusão, meu Deus. Mas, enfim, tudo isso tem um objetivo. Tem um objetivo, porque o pessoal está muito na rua lá em São Paulo e, olha, foi uma tragédia. 324 mortes nas últimas 24 horas. Agora é sério, né? E o Brasil está fazendo de tudo, mas eu acho que é hora de os prefeitos, de os governadores cederem mais aos prefeitos. Porque há municípios no Brasil que não tem caso nenhum e que podem estar trabalhando e ficam incluídos, inclusive, nessa lei da máscara aí, né? É bom a gente pensar um pouco com razoabilidade. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 20 de maio de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.